Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à edição de número 1 do nosso novo podcast, o podcast Sou Imigrante. As histórias de quem tomou coragem e saiu do Brasil para fazer uma vida nova em algum lugar, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Japão, Austrália, Inglaterra. Eu tenho já uma lista de muita gente que vai participar contando as suas histórias de vida. Afinal de contas, imigrar é um processo complexo. Deixar sua história, o seu trabalho, não raro deixar pai, mãe, família para trás para ganhar o mundo. Lembrando para você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal, sempre teremos histórias de imigrantes. Eles vão contar as peculiaridades, os detalhes, os desafios, os medos, os sonhos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar e clicar no sininho, tá? Se inscrever no canal e clicar no sininho. Se estiver gostando, deixa o like. Lembrando também para você que nós temos o perfil no Instagram, que é @souimigrantepodcast. Você pode nos seguir no Instagram e entrar também no canal do Telegram, que é t.me/souimigrante. Ou procura lá no Telegram Sou Imigrante. Sempre a gente vai estar atualizando tudo por lá, o papo, né, com cada um dos convidados. A gente vai ter também, num segundo momento, os cortes das entrevistas. Bom, neste programa número 1 eu convido meu querido amigo Frederico Exel, gaúcho de Porto Alegre, brasileiro e agora também americano. Frederico, que bom te ter aqui no Tudo bom, Diego? podcast. Tudo Tudo bom? bem? Prazer estar falando contigo, é uma honra. Muito legal a gente estar batendo esse papo. Aliás, a gente já estava horas para bater, né? Sobre que as pessoas têm muita curiosidade para saber sobre imigrante, enfim, sobre as nossas experiências de vida aqui na terra do Tio Sam, né? Exatamente. Frederico Exel, administrador de empresas. Hoje o Frederico também é corretor de imóveis aqui no estado da Flórida, que uns dizem que é o estado mais brasileiro dos Estados Unidos. E aí, Frederico, conta um pouquinho da tua história. Tu estás aqui nos Estados Unidos desde que ano? Eu tô desde agosto de 2010. Eu acho que contar minha história, a gente sempre pergunta, as pessoas têm uma curiosidade muito grande, né? Saber como é que a gente veio para aqui? A primeira pergunta, né? Antes de contar como é que eu vim para aqui, a minha história começa um pouco antes. A minha falecida mãe, ela sempre foi uma pessoa que estimulou muito que a gente tivesse experiências fora do Brasil, que a gente não tivesse medo, enfim. Ela sempre estimulou muito isso, né? E eu tenho uma irmã que também está 23 anos na Austrália. E eu sempre brincando, somando eu e minha irmã somada, a gente está 35 anos fora do Brasil, né? Para aí, só um pouquinho. A família, então, os dois filhos foram além fronteiras. A tua irmã morando na Austrália e tu aqui nos Estados Unidos, é isso? Sim, exatamente. Minha irmã está desde 98 na Austrália e antes disso ela já tinha morado 3 vezes fora do Brasil, já tinha morado 3 vezes na Inglaterra, né? Tá, mas para aí, então antes da gente avançar, Tá. tinha uma paixão, né? Eu imagino que a família gostasse de viagens, incentivasse vocês para eventualmente morar fora. Tinha isso? Tinha. As viagens em si, meu pai e minha mãe sempre nos incentivaram bastante, felizmente conseguiram nos oportunizar também. E a minha mãe, especificamente, elas foi sempre uma pessoa que nos estimulou muito, por questão de não ter medo, de conhecer outros países, de conhecer outras culturas. Ela disse: vai, tu não tem que estar preso à tua mãe, a teu pai, tu não tem que ter medo, tu tem que estar pronto para mudanças, enfim. Eu acredito isso é muito a minha mãe, viu? Ela que criou a gente sem medo com esse espírito, né? Sem dúvida. Como os pais são importantes, né? No sentido de incentivar os filhos a ter coragem, né? A viajar, Fundamentais. conhecer novas culturas. Bom, e aí, a tua irmã morando já há mais de 20 anos na Austrália e tu, como é que foi o negócio? A minha história foi o seguinte, né? A minha mãe, ela casou novamente com um americano no ano. Minha mãe era de Porto Alegre, já é falecida, enfim. Ela casou novamente com um americano no ano de 2000. Veio morar aqui nos Estados Unidos, veio morar no estado do. Ela morou um ano no Colorado, depois se mudou para Arizona. E eu vinha fazer férias aqui, eu já conheci os Estados Unidos, mas enfim, eu vinha fazer Uhum. férias, passava algumas temporadas com eles aqui por ano.
E numa dessas férias, eu não sei porquê, eu acho que deu um cutuque no marido da minha mãe, que ele foi pesquisar sem eu saber, nem nós sabíamos que existia. Um dia minha mãe chegou e ela me disse em março, eu tinha estado aqui em 2004, em março, 2 semanas depois que eu voltei para o Brasil, ela me disse assim: me liga de noite que eu tenho uma novidade para te contar. Eu disse: pô, mas o que você tem novidade para me contar? Daí ela me disse assim, eu me lembro até hoje, eu liguei, ela disse: não, a gente descobriu, o Jim, que era o marido dela, me disse: olha, descobriu que tu pode vir. Eu disse: como assim não? Que a gente pode pedir o green card para ti. Uhum. A lei já existe, existe nos Estados Unidos a lei que a gente pode pedir o green card pela cadeia familiar, existe há muitas décadas, né? Só como isso foi um anúncio, um troço que nunca se teve interesse, enfim, não se sabia. Minha mãe, então a minha mãe, 4 anos depois que morava aqui, ela descobriu que, entre aspas, podia me trazer. Claro. Então o que que houve? O que aconteceu naquele momento, né? Eu estava no Brasil, eles entraram com a papelada, só que naquele momento eu qualificava como o quê? Existem várias categorias quando a Que gente vai ano? pedir. Que ano? Isso foi 2004. 2004. Tá, e como é que caiu em ti essa notícia de que, tendo a tua mãe brasileira, casado com um americano, tu terias direito a um green card? Ah, Claro, foi, trâmites, processos, mas a tua primeira reação? um troço fantástico, né? Não, porque normalmente as histórias de green card envolvem, a gente sabe, envolve investimento, envolve advogado, envolve casamento, envolve abrir empresa, envolve custos muito grandes, o que não era o meu caso. Porque no meu caso era um caso simples de, como se diz, de elegibilidade perante a lei, né? Filho solteiro maior de 18 anos sem filho. Então, Uhum. realmente, abre uma aspas, o processo do application, com uma aspas em inglês, foi uma barbada, né? Ela não era, a senhora tua mãe, ainda americana. Não, ela tinha green card, isso foi em Tinha green card. 2004, e ela pediu a cidadania em 2006. Só que a minha mãe, com preocupação de mão, o que que houve, né? Isso Ah, foi em 2004, quando foi pedido. A pessoa que pede é sempre o americano que pede para trazer alguém, que é o chamado petitioner, né? uhum. Essa é a pessoa sempre que preenche os documentos para trazer algum familiar. Então, na época, eu me qualificava como filho solteiro, maior, não sei, não me lembro se 18 ou 21 anos, sem filhos. E a minha mãe sempre dizia assim: não me casa, não me arrume a filhos, que o teu projeto Green Card vai para o espaço. Sabe como é que é, a É, mãe? Ela passou 6 anos dizendo isso, né? claro. Mas, enfim, o processo entrou e se sabia que existe no site da imigração aqui dos Estados Unidos, onde pode se acompanhar. E Uhum. sabe-se que essa é uma categoria que não tem prioridade, é uma categoria que demora alguns anos, né? Pode levar normalmente 4, 5, 6 anos, né? Exatamente. Exatamente. Se eu tivesse tido filhos na metade desse caminho, ia ser um outro processo e ia mudar tudo, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Era um processo que a gente sabia que ia ser longo. Eu segui levando normalmente a minha vida no Brasil. Eu trabalhei em instituições, sempre trabalhei em banco e em financeiras no Brasil. Uhum. E no ano de 2010, aquelas coisas assim da vida, né? O primeiro banco que eu trabalhei, em Porto Alegre, me chamou de volta para trabalhar na mesma área, enfim, numa posição mais alta. Isso foi o começo de 2010. E alguns dias depois que eu dei o sim, eu recebi a notícia que o processo de imigração tinha andado. Caramba. Bom, mas parei. 2004 a tua mãe fez um anúncio para ti. Isso. Vocês começaram a trabalhar, entraram com o processo. Em 2010 sai o resultado, mas dias antes tu tinhas abraçado um novo emprego em instituição financeira, é isso? Onde eu já tinha trabalhado, sim, eu voltei para o emprego, estava super feliz, enfim, gostei. Onde eu já tinha Ah, trabalhado com pessoas que eu já havia e trabalhado, aí, aquelas coisas que, olha, aquelas coisas que a gente sabe que vem do universo para a gente decidir. tinha que decidir, Não, na ou não? realidade, né, o que aconteceu? A gente estava fazendo isso aí em off, porque o que acontece às pessoas, né? O processo andou, depois houve duas movimentações. Depois que o processo anda, né, de 6 anos, eles fazem uma espécie de uma rechecagem para saber se a pessoa está viva ainda, né? Para ver se tem interesse, pedem novas provas, documentos, novas informações, para saber se tinha interesse, né? Uhum. Deu preencher uma rodada de documentos, foi 2, 3 dias preenchendo documentos. Mas vem vários anúncios assim bem grandes quando a gente recebe os e-mails e as cartas lá do consulado americano no Rio de Janeiro. Não peça demissão de emprego antes de ter tudo certo, não mude sua vida antes de ter nada decidido, né? Então, o que que aconteceu? Isso aí foi começo de 2010. A gente preencheu acho que foram uma, duas levas de documentos, viu? Tá. Uma, duas levas de documentos. E eu me lembro ainda assim que tinha que fazer um exame
num médico cadastrado pelo consulado americano e na época não tinha em Porto Alegre. Uhum. Eu tive que pegar, eu olhei, me lembro que na época tinha as opções, ou tinha Curitiba ou tinha São Paulo. Eu disse, não, Curitiba eu acho que é muito arriscado, porque se fecha o aeroporto, enfim. Daí eu fui um dia de manhã, uma sexta-feira de manhã, eu fui para São Paulo, fui de noite para São Paulo, fui único exclusivamente para num médico lá num médico credenciado no consulado americano. Era uma No, consulta para fosse de noite para pegar no outro dia de manhã. no outro dia de manhã. Tinha que fazer Tá. algumas vacinas e tirar um raio. Me lembro de tirar um raio-x do tórax. Aham. Os processos de green card exigem isso, né? Esse exame todo, né? Frederico, e o coração, e o teu coração? Aí naquele momento que veio, tu de emprego novo, era bom o emprego? Era bom? Não, era bom, Diego, não foi uma coisa muito fácil, viu? Pois Isso aí. é. Como é que ficou o teu coração, Não, essa coisa de... isso foi a parte 1, Diego. O que aconteceu? Ah, Eu fiz o exame, depois que é passado no exame, a gente é chamado para uma entrevista no Rio de Janeiro. Eu acho que ainda é, que todas as entrevistas para quem está no Brasil de Green Card é feita no Rio de Janeiro. uhum. De 3 semanas depois, me chamaram para uma entrevista no Rio de Janeiro e me lembro até hoje. Eu entrei no consulado, eram as pessoas de visto e as pessoas de entrevista para Green Card era enfim, de processo de imigração era no andar de cima. Tinha eu e tinha um rapaz, acho que tinha menos de 18 anos. E me lembro até hoje, veio eu não sei se era o cônsul, enfim, ele perguntou, fez algumas perguntas, fez o juramento. E ele não me disse que estava aprovado, viu? Porque tinha faltado um documento. Eu tinha esquecido de levar minha carteira de reservista, mas eu sabia que tinha sido aprovado, viu? Uhum. Assim, viu, Diego, com toda a transparência, viu? Profissionalmente, naquele momento, eu estava bem. Não foi uma coisa assim muito fácil da gente fazer, viu? Não é muito fácil. Eu te fiz essa pergunta porque imigrar não raro impõe dilemas às pessoas. As pessoas têm que fazer escolhas. Você deixa coisas para trás. E uma das coisas que você muitas vezes tem que abrir mão é de uma pretensa segurança profissional, né? Que você tem. Sim, 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 É sim, ou não sim, sim. é? Sim, e tanto que no mundo hipotético eu comentava com um amigo próximo, e a pessoa assim, mas não dá para deixar esse negócio na gaveta aí, e o dia, como dizer assim, o dia que o circo pegar fogo, tu pega e vai. Eu disse, não, o Green Card não funciona assim, cara. No momento que tem um processo aprovado, tem 6 meses para viajar para os Estados Unidos. É. E a E, pessoa tem que se caracterizar que mora nos Estados e tem que Unidos, né? morar aqui, porque senão eles não tem por que eles te darem o green card. Teve casos aí, a gente sabe ao longo das últimas décadas, casos de pessoas que tinham o green card e depois estavam morando nos seus países de origem. Aí, pelo que eu sei, o governo americano começou a enfrentar isso Sim, e para o sujeito fazer uma escolha, né? Ou ficar sim, aqui ou, né, ou perde o green card, sim. né? Isso aí a gente estaria falando, Diego, do mês de março de 2010. Quase 11 anos. E isso 12 aí anos, na verdade, 12 anos. eu comuniquei na empresa que eu trabalhava, não foi muito fácil, porque eu tinha vínculos afetivos, ainda tem com a empresa, com as pessoas que trabalhavam na época, né? Uhum. Eu comuniquei isso aí em junho, julho, porque eu precisava mais ou menos um mês para me preparar a mudança, né? Mudança em si, para mim, eu não tinha muito medo, viu, Diego? Eu já tinha mudado profissionalmente 3 vezes, então fazer mala e fechar coisas, isso para mim era uma barbada, mas é realmente aquilo que a gente sai de uma zona de conforto, mano. Claro. Muitas vezes de uma situação profissional, que era o meu caso, não vou dizer excepcional, mas muito boa, né? Uhum. Pra gente, querendo ou não, a gente tá indo pro desconhecido, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas e aí tu, na metade do ano, segundo semestre de 2010, olha, saiu o green card, tudo certo, e aí? Aí que a gente pega as malas, literalmente pega as malas e vai. Não tinha tantas coisas, me lembro, deu 6 malas. Algumas coisas eu mandei pelo correio. Eu viajei no dia 23 de agosto de 2010. Eu me lembro até hoje disso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu fosse casado, nessa época tu não estava casado. Não, eu tinha uma namorada que era minha noiva, mas oficialmente já não existia nada, né? Tá. Eu fui Mas com outro. e aí isso foi de alguma forma talvez algo para tu pensar, tipo assim, poxa, minha namorada, minha noiva tá aqui, levo junto, não? Como é que foi? Foi uma decisão de consenso da época, né? Acho que Uhum. ninguém se arrepende do que foi feito, né? Tá. Uhum. É. E isso aí foi 2010. Eu fui antes. A minha mãe morava no Arizona. O que que eu fiz? Fui para o Arizona, que era onde minha mãe morava. Ela já tinha alugado o apartamento.
E eu me lembro de ser umas coisas, durante esses anos todos, a minha mãe sempre me dizia, ó, nos Estados Unidos não vem se ver sem plano de saúde, viu? Tu não me aparece aqui sem dinheiro guardado para ter plano de saúde, né? Sábia. Sábia, sábia. Eu Qual cheguei, cidade no Arizona? eu desci em Phoenix, que era que era a capital do Arizona, e minha mãe morava em Gilbert, que era um dos subúrbios na volta de Phoenix. Ficava Uhum. mais ou menos a 25 milhas, né? Tu já conhecias, já tinhas ido visitar ela lá ou não? Muitas vezes, Já. várias vezes em férias, né? E te sentisse à vontade naquela Ah, região. não, totalmente. Eu nunca tive assim essas coisas. Para mim muito. Eu já tinha, Diego, eu esqueci. Eu já tinha morado em 89, eu tinha morado na França, que a minha mãe foi fazer um curso Uhum, pela universidade no Brasil e eu morei 6 meses na cidade de Grenoble, no sul da França, né? uhum. Então isso aí, não, esse tipo de novidade de situação assim nunca me assustou. Não, e eu sei um pouquinho da tua história, é interessante porque o teu pai morou fora, a tua Sim, mãe tem essa experiência, acabou te trazendo aqui para os Estados Unidos. Então, é aquilo que a gente falou no início da conversa. O núcleo familiar era aberto a viajar, né? Então, sim, sim. passou isso para os filhos, né, para vocês. O meu pai, como eu sempre comento, né? O meu pai gostava muito dos Estados Unidos, de tudo aqui, mas quando ele veio morar aqui em 65, quando ele veio em cima fazer o mestrado dele, isso ele não conta, mas a gente sabe, né? Ele veio morar aqui, imagina, Diego, na década de 64, não Imagina. tinha nem. Morou num campus em Michigan, abaixo de neve. Eu sei que foi uma coisa muito difícil. Para ele, eu acho que seria para qualquer pessoa, né? Aham, claro. Isso aí, e tanto que ele assim, ele gostava, mas ele nunca estimulou, pega e vai, pega e vai, pega e vai, né? Mas enfim, cheguei Tá, em. ô Frederico, aí tu chegaste no Arizona, né? Ali em Isso. 2010, e aí trabalho. Plano de saúde, tua mãe disse, ó, tu vai ter que fazer o plano. Fizesse o plano. Eu cheguei aqui acho, numa quarta-feira, minha mãe, na quinta-feira o Jim, que era o marido dela, ele foi até o prédio do Social Security, que seria equivalente ao nosso NSS, para pegar o número do meu social, para Aham, poder fazer o plano de saúde. E o Green Card veio uma semana depois pelo correio. Eu me lembro, aham, uma quarta, na sexta já veio a pessoa do plano de saúde, né? aham. É. Tá, e aí, e trabalho, tu pensavas assim, pô, como é que eu vou? Eu trabalhei em mercado financeiro, agora tenho green card, posso trabalhar. E aí, mas tu pensavas como te colocar aqui? Eu pensava, né, Diego? Eu pensava, até porque eu tinha uma boa. Planejaste isso? Como é que foi? Planejei, não, planejei, mas às vezes tem que combinar com os russos o planejamento, né? É, claro. Eu acho que o planejamento bom que a gente sempre faz, esse que eu acho que em qualquer situação da vida que a gente tem pelo menos uma boa reserva financeira, né? Uhum, claro. Acho fundamental, né? Pra gente não passar perto, principalmente a reserva financeira e dinheiro para pagar o plano de saúde, que isso aí a gente vai tranquilo, né? Eu cheguei Isso é importante. Tu tinhas um nível econômico no Brasil bom. Não eras rico, mas tinhas um bom trabalho. Vivias bem no Brasil, né? Sim, Bom, trabalhavas no mercado financeiro. Então foi uma mudança brusca de vida, certo? Falavas inglês quando chegasse aqui em 2010? não, dos meus grandes arrependimentos era médio. Se olha, tive Ah, pai e mãe que me estimularam, me deram 600 estímulos e eu não fui, viu? Minha não irmã fez o conta. fizesse. Vê, Aquela vê coisa, mas como, enfim, sim, mas vê como é importante, né? muito. Vê como é importante as pessoas que querem, porque tu vê, tu não tinhas feito, mesmo sabendo que terias o green card e que virias, não fizesse inglês Fiz nos últimos meses aí, viu? últimos Aprendi. meses. É. Vai no tranco, mas assim é o conselho que eu dou. Estude a vida inteira que é mais fácil, viu? Uhum, claro, porque aí tu chegou aqui, tivesse que fazer inglês, né? Fosse fazer inglês. Sim, sim, É, sim. é porque como é que a pessoa vai mudar de vida, vai ir para outro país, não falar a língua local? Tu, né? Não, Viver, impossível. imaginar viver os próximos 50 anos da tua vida sem falar a língua local? Difícil, né? A grande prova, eu costumo dizer que a prova da maturidade que a gente passou na língua quando a gente toca o telefone e não tem medo, viu? É. Quando toca. Quando é que isso aconteceu para ti? Quando é que isso Eu fui, aconteceu? eu fui trabalhar no banco em 2012, eu te diria que uns 6 meses depois, 7 meses, o telefone já não era uma questão que eu tinha medo, viu? Eu confesso uma coisa engraçada para vocês, viu? Ah, No começo, quando eu tinha que contratar alguns serviços aqui para TV a cabo, telefonia celular, eu ligava e usava o call center espanhol, né? claro. Mas o pessoal que faz isso, cara. Sim, mas existe o call center espanhol para servir as pessoas, não vou dizer não é vergonhoso, mas eu tenho que Claro. resolver, né? O cara tem que falar de alguma forma. Não, e praticamente nos Estados Unidos, qualquer lugar que se vai tem call center espanhol, né? É, claro. E no Arizona, bastante, né? Se Sim, fala, tem uma comunidade hispânica, de língua sim, hispânica forte, né? gigantesca. É.
Ô, Frederico, tá, mas 2012 tu disseste que começaste a trabalhar no banco, mas de 2010 a 2012, como é que foi a tua vida? 2010 a 2011 foi um período um pouco difícil. Eu vim aqui para Flórida, né? Eu decidi vir para Flórida. Eu passei 7 meses no Arizona, me deu um estalo que no Arizona não teria nada, que eu ficaria muito isolado, né? Uhum, E que pelo fato ou não me deu um estalo que pelo a gente na Flórida a gente consegue profissionalmente a gente tem mais oportunidades em muitas áreas, né? Pelo fato de ser brasileiro, por o fato do Brasil ser um país grande, por o fato do Brasil ser um país rico, por N razões, quem é brasileiro na Flórida, para mim, tem muitas oportunidades, né? uhum, claro. Profissionais. Eu decidi vir para a Flórida, o Arizona ainda estava, Diego, 2010 era um resquício muito grande da crise ainda, viu? Ah, é, porque deu a crise imobiliária de 2008, né? Tu vieste numa época que os Estados Unidos estava bem abalado economicamente, né? A Flórida, o Arizona, e Nevada e a Califórnia foram os estados mais afetados. E a gente via muita Uhum, placa de aluga, se aluga, se aluga, se no Arizona, né? Isso era muito. A gente vê que era o resultado da crise, né? é. Eu cheguei. Desemprego subiu também, Sim, sim, né? sim, sim. Eu cheguei, eu posso dizer, tava um pedaço da crise, muitas sequelas da crise ainda, né? Em algum momento ali nos primeiros meses, tu estando aqui, vivendo a crise imobiliária, né? A bolha, a tal da bolha imobiliária que estourou em 2008, em algum momento tu pensasse assim, Frederico, puxa vida, será que eu fiz certo em vir? Conta pra nós. Não, o meu lado racional dizia o seguinte, viu, Diego? Eu sabia que eu tinha feito certo, porque eu pensava o seguinte: depois de 5 anos que se vive aqui, a gente pode pedir a cidadania, né? Uhum, Então, no momento que foi o que aconteceu, em 2016 eu pedi a cidadania. Então, depois que se tem a cidadania, a gente pode, enfim, é americano, pode viver no país a hora que quiser. Se eu quisesse voltar a viver no Brasil, eu poderia, né? Pô, uhum. te confesso, sim, no começo eu não pensei em voltar, mas eu me questionava, puxa, eu estou aqui, por que que eu estou aqui, né? Se eu já estive numa situação que era mais confortável, né? Uhum, claro. Bom, mas então tu tinhas uma meta, né? Tinha, tinha. Que era ter a cidadania. Porque 5 anos de green card, tu tens a cidadania. Essa era uma Eu não meta. iria, eu não iria voltar, Diego, porque as coisas começaram a se encaixar e as coisas começaram a andar, né? Uhum. Viesse Mas sozinho pra Flórida. vier sozinha, enfim, a minha namorada, que era minha ex-esposa, ela veio alguns meses depois, ela ficou com visto de estudante Ela veio do até sa... Brasil. veio do Brasil, até saiu o Tá, green card dela. Isso foi, acho, 2013, 2014, é. tá. E aí tu me fala desse emprego no banco aí em 2012. Como é que foi pra conseguir esse trabalho aí? 2012, eu tinha um anúncio num site, tinha uma empresa, um banco brasileiro que precisava de pessoas que falavam português e pessoas que tinham alguma experiência na área bancária, né? E era um emprego de escritório. Fiquei muito feliz quando me chamaram. Era um emprego que a gente voltava, trabalhava em dias úteis, como banco, tinha benefícios, tinham boas coisas, né? Realmente me permitiu organizar a minha vida profissional, né? Organizar minha rotina, organizar minha vida, ter planos, embora eu chegasse muito cansado, ter planos, ter projetos e ter metas, né? Orlando, viesse pra Orlando direto. Vim para Orlando, sim, sim. Hum. Eu fiz, viu, Diego, quando eu vim para Orlando, eu fiz algumas eu fiz algumas entrevistas para trabalhar em Miami. Existem muitas oportunidades na área bancária em Miami, né? Tá. Eu fiz algumas entrevistas que hoje eu digo nada contra Miami, mas que felizmente não deram certo, porque eu gosto muito da vida em Orlando. Não sei, não sei se eu não sou uma pessoa definitiva, né? Mas eu não sei se eu moraria em Miami hoje, né? Claro. Bom, mas tu já estás então há mais de 10 anos aqui em Orlando, né? Eu estou em Orlando desde abril de 2011. Então é isso aí. É. Tá, e por que Orlando? Por que tu escolheste sair do Arizona, onde estava a tua mãe, o esposo, o Jim, que te ajudou, né? Esse americano te Muito, ajudou. Ele muito, era um cara muito. bacana, ele é falecido já, né, Frederico? Muito, me ajudou muito. Eu falava com ele, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Que legal, que bom, Considerava como cara. pai de número dois. Muito, muito. Que legal, cara. Tu vê como isso é importante, né? É o cara sujeito de ser acolhido, né? O dia que eu virei cidadão, minha mãe já era falecida, eu mandei uma foto para ele da cidadania, mandei um agradecimento thank you no e-mail. E tu foste visitar ele mesmo depois, Fui, né? fui várias vezes, fui várias É, vezes. é. É. Desenvolvesse uma relação muito legal com ele, né? Muito, era uma relação, porque eu já vinha em férias antes, foram 20 anos de amizade, né? É, é. E o que que ele fazia, o Jim? O Dima era aposentado do governo americano, né? Uhum, tá. Na área, Tá. era Ah, PhD em educação. foi professor. Sim. Uhum.
Bacana. Ô Frederico, então tu estás há mais de 10 anos. Por que Orlando? Divide com a gente. Orlando, na realidade, começou a me surgir a ideia da Flórida, só que eu tinha um amigo que mora em Orlando, e eu disse, eu estou pensando em dar a minha, enfim, minha namorada, porque ela estava no Brasil. Eu disse, eu estou pensando em dar uma espiada na Flórida, ver como é que é o negócio aí. E esse meu amigo mora em Orlando, eu acho que se ele não morasse em Orlando, eu não teria vindo para Orlando. Uhum. E ele me disse, não, vem semana que vem, minha esposa vai estar no Brasil, Aham. só tinha filho homem, vem aqui, fica na minha casa, abre a geladeira, enfim, faz o que tu quiser, que eu te levo onde tu quiser aí. Que- E eu pesquisei os preços de aluguéis, algumas coisas que eu pesquisei em Orlando também, eu achei que seria uma vida um pouco mais. Eu tinha pensado Orlando e Miami, né? Eu não conhecia tanto da Flórida assim a ponto de fazer. Mas enfim, Uhum. eu acho que foi muito decisivo, Diego, o fato de ter, naquele momento, esse meu amigo aqui. E não tinha eu não tinha ninguém para ligar em Miami, né? E esse meu amigo, não, esse meu amigo já morava há 26 anos aqui. Ele disse, Uhum. não, vem aqui que eu te levo, aí eu te mostro o que que Não. é. Tu ter uma amizade assim é uma âncora. Isso aí faz toda a diferença, né? Sim, sim, sim. E ainda E eu, esse teu amigo aí que te apresentou a cidade, então. ele que me apresentou a cidade. Ele tá em Orlando ainda ou não mais? Mora há 26, 27 anos aqui, 26, 27 De anos. Porto Alegre também. Legal, cara. Então isso foi definidor, né? O fato de tu conheceres alguém, né? É E para aí dar tu... largada, né? É. É porque eu me lembro que eu ligava para ele, eu mandava uns links de aluguéis assim para ele, cara, isso aqui é bom, cara, né? Não adianta eu dizer que isso aqui é bom, porque se esse zip code aqui você vai gostar, mas pode ter alguma coisa na esquina que você não gosta, né? Claro. Pega e vem aqui. Uhum. Sem Eu me dúvida. lembro que isso é exemplo clássico, cara. Ele me disse, cara, já pega o avião e vem aqui que eu vou te mostrar, cara. Não adianta eu ficar dizendo isso aqui. Tu tem que pegar. E eu me lembro que tinha 15 anos, Diego, que eu não vinha para Orlando. Ah, Quando eu vim fazer a viagem de inspeção, eu tinha estado para esse lado dos Estados Unidos, te fazia 15 anos. Eu me lembro que me chamou muito a atenção. Ele foi me buscar no aeroporto e hum. quando a gente está no Arizona, o Arizona tem uma paisagem muito árida. A gente vê muita pedra, cactos e é seco. E me chamou muito a atenção que tinha muito verde aqui na Flórida e muita árvore. Aham. Pode ser assim uma coisa meio simplória dizer isso, mas assim, eu só vinha para Arizona e me chama a Flórida como, puxa, como tem verde na Flórida, né? Claro. Não, e Orlando é uma cidade que você, uma hora e meia, você tá ou no Oceano Atlântico ou no Golfo do México. Tem praia para todos os gostos, né? Sim, exatamente. Não, Isso é eu me uma dei conta. beleza. Não, e depois eu me dei conta. Eu vou morar perto da Disney também. Esse troço aqui, depois a gente começa assim, as coisas boas e bacanas, né? É, Porque se eu morasse por exemplo, no Arizona, as pessoas iriam me visitar, mas não, Orlando é uma cidade que sempre tem. Agora não em função da pandemia, mas durante esses anos todos, eu fiz muita vida social com amigos de Porto Alegre na cidade. Mas muita vida social mesmo, né? como é que foi isso? Então as pessoas vinham para Orlando, ó, o Frederico mora lá, o fulano mora lá, vamos jantar uma noite, vamos jantar outra, né? E aí fazemos, né? Claro. Bom, isso também te ajudou a não se sentir tão distante só, né? Porque isso é uma coisa que acontece com muitos imigrantes. Eu já ouvi de muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos, na Europa. Por exemplo, eu tenho um conhecido que foi para a Alemanha, me disse, cara, terrível, não conseguia fazer amizade na Alemanha. Na Sim, Alemanha, o cara disse era terrível, não tinha uma pessoa, um amigo assim para sair, para jantar, para tomar uma cerveja. Então, essas coisas tem que botar no script ali no roteiro, porque sim, podem acontecer, né? podem. Não é aquela história, como diz o trade-off, né? A gente não tem tudo no mesmo pacote. Eu sempre digo assim, olha, se tu tens família grande que se reúne todos os finais de semana e pra ti isso é uma coisa muito importante, se você tem esses núcleos e tu vem pra cá e tu vai ter um emprego que vai ter férias 15 dias por ano, pensa duas vezes, né? Uhum. Eu tinha assim, minha estrutura familiar não era grande e já estava há 20 anos acostumado a falar com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas, pessoas mais próximas, enfim, o meu pai e minha mãe, Aham. eu já estava acostumado com o mundo Skype há 20 anos, né? Eu não tinha aquela questão de perder a estrutura familiar do churrasco de domingo, né? Claro. Mas eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil, viu? É. Aliás, tem gente que volta por causa disso, né? Eu acho que a Flórida, viu, Diego? Eu já tinha morado sozinho em outros lugares, eu acho que não. O meu pai era até uma pessoa muito preocupada, que ele assim, entendia como é que eu sabia viver sozinho tanto tempo. Eu acho que Sim. era a preocupação dele quando viveu aqui. Uhum. Mas enfim, a gente não. Eu acho que o clima da Flórida, viu, Diego, ajuda também a gente não se deprimir. Isso é É. fato, né? Não, e tem, tudo, tu vê como tudo tem os dois lados, né? Tem gente que reclama que tem muito brasileiro
na Flórida, por exemplo, na região de Orlando, tem muito brasileiro. Ao mesmo tempo, isso tem um lado positivo, porque você também Claro. tem amigos brasileiros que falam a tua língua, que entendem a tua cultura, é ou não é? Então, Claro. isso não quer dizer que tu vai ter que te relacionar com todos os brasileiros aqui, não é isso, até porque não, né? Não é assim. Mas é legal também ter amigos brasileiros, né? É legal. Claro que sim, claro que É. sim. Essas são E histórias, são vínculos mais parecidos que lá, os nossos, né? lá no Arizona não era assim, né, Frederico? Não, Arizona eu viveria, eu não vou dizer, teria vida social, eu iria conhecer pessoas, mas seria uma coisa diferente da Flórida de Orlando aqui, né? É, claro. Bom, e no banco, entrasse nesse Banco Brasileiro 2012 e aí, trabalhasse quanto tempo? Trabalhei até fevereiro de 2020, Pô, né? bastante. Em 2017 veio um amigo meu comprar uma casa aqui chamada Diego Casagrande, né? É. Ele veio e me disse faz um curso de corretor diz a lenda que tu vai ganhar dinheiro. Eu me lembro até te levei a alguns lugares aqui, né? Sem ser pretensioso, te mostrei acho que algumas coisas de Claro. Orlando, né? E Não, dizendo mas que eu vi o teu talento, cara, porque tu nos mostraste aí algumas regiões, falava das casas, conhecias as construtoras, olha, essa construtora é boa, essa eu sei que dá problema, essa constrói bem. Tu vai, eu digo, pô, ganhar dinheiro é, vendendo casa, pô. não, só que diz que o santo de casa não faz milagre. Meu pai já tinha dito para fazer o curso várias vezes, né? Só que aquela história, o santo de casa, enfim, né? Claro. Enfim, eu tirei a licença, eu comecei a fazer o curso final de 2017. Eu trabalhava no banco e tava com aquele negócio martelando. Enfim, meu pai faleceu no meio do caminho, tive algumas situações. Atrasei a minha licença do real estate, mas o projeto aquele do real estate começou, acho que em agosto de 2017, né? Real estate é mercado imobiliário. Nada contra o banco, mas eu sempre tive a vontade de ter um trabalho que me desse liberdade, me desse mais tempo para viver a vida, né? É assim, eu digo assim, Diego, o meu interesse, lógico, monetário é importante, mas o monetário corria em paralelo. Eu queria ter tempo para viver minha vida. Se tivesse até que abdicar de alguma coisa monetária para ter mais liberdade, eu estava disposto. O banco foi bom, trabalhaste oito Claro, anos. eu adquiri conhecimentos, Diego, em área de. Mas, claro, mas tudo tem seu tempo. Chegou um momento que tu disse, olha, acho que eu posso ser mais feliz, né, sendo corretor de imóveis, que é o que está Eu tinha, acontecendo, né? eu tinha um projeto de vida que eu sempre quis sair do mundo corporativo. Meu pai e minha mãe, que eram duas pessoas que viveram muito no mundo do salário, né? O meu pai até tinha um profissional liberal. Eles ficariam um pouco assustados no dia que eu decidi que eu ia pedir demissão do banco, né? Aham, Porque o que que aconteceu? A gente consegue fazer o trabalho corporativo e fazer mercado imobiliário? Consegue. Só que a gente consegue atender clientes que a gente tem algum grau de proximidade, que a pessoa sabe que a gente tem aquele trabalho. O banco não proibia de eu fazer esse tipo de trabalho. O compliance era do banco, não tinha nenhum conflito de interesse, né? claro. Só que é um trabalho que eu fazia de noite e fazia final de semana. Só que chega algum momento que a gente acontecem situações boas que a gente vai tratar com algum cliente que a gente não tem tanta proximidade, que tem que ligar para a secretária, que tem que resolver assuntos durante o dia que a gente não consegue, né? Claro, Tem que sem dúvida. estar disponível durante o dia, né? É. Então, Eh, Eu, diga. eu tinha me programado assim, olha, eu vou fazer tanto em vendas para pedir demissão, só que assim me deram tantos indícios, né, que as coisas iriam assim dar certo. Foi no começo de 2020, eu acordei de manhã, hoje eu vou pedir demissão. É, Isso foi acho que foi dia 12 de janeiro, 13 de janeiro de 2020, e meu último dia no banco foi no dia 12 de fevereiro. uhum. E eu já estava fazendo alguns contatos, e eis que veio a nossa pandemia no mês de março, né? Mas aí tu já tinhas a licença, então, né? Não, sim, a licença eu tirei em abril de 2019. Eu Bem tirei a antes, licença, bem sim, antes. Tá, sim. mas me conta uma coisa. Tu indicas isso para brasileiros com, enfim, com uma boa formação, uma capacidade intelectual? Porque é importante a gente dar essa dica também, né? É, claro que o mercado hoje é impressionante, tem muito corretor de imóveis, tem que achar teu lugar ao sol. Mas como é que é o processo para tirar essa licença de corretor aqui, Frederico? Como quase tudo nos Estados Unidos, a gente precisa ter licença, ser certificado para, né? Uhum, Então, o que que eu fiz? Eu tirei a licença de real estate, a licença de corretor no estado da Flórida.
A gente é obrigado a fazer um curso de 2 semanas, que tem que ser uma escola cadastrada no regulador do estado da Flórida. Uhum. Tem que passar na prova do curso, que não é uma prova difícil. E depois, sim, a gente tem 2 anos para passar na prova do estado da Flórida, né? Aham. Que essa aí é a prova definitiva, que essa prova aí é a prova que vai efetivamente vai te dar licença. Bom, Enfim, eu fiz. tem cursos para isso. Fizesse curso, né? É, Cursinho para isso. o curso é obrigatório para tirar a licença, mas assim, ainda assim, em paralelo, eu paguei um outro curso para reforçar o conteúdo, para eu tava realmente, como se diz, com sangue nos olhos para tirar a licença de correr. Tem que estudar não é a barbadinha que muitos acham, né? Não é muito difícil, tanto que muitas pessoas tiram, mas exige dedicação, sem E, dúvida e- alguma. e conhecer palavras-chave, né, técnicas, palavras técnicas, vocabulário técnico do setor, isso é que é um pouco complexo, né? Sim, e saber fazer um gerenciamento da prova, que são 107 questões. Perfeito. Bom, mas e aí? Aí tu empolgado, teu primeiro ia fechar um ano, não deu nem um ano, veio a pandemia, 2020. Não, eu ainda tive, em primeira semana do banco, puxa, será que eu fiz a coisa certa, né? Eu tinha me programado assim, financeiramente, tinha plano um, 2 e 3 aí de que eu poderia fazer se tudo desse errado, que eu acho que não daria, né? Uhum, Daí eu ainda brinco, começou a pandemia, eu disse, cara, até aconteceu uma coisa boa, eu não tenho mais emprego, eu não tenho medo de, não tenho, eu não tenho perigo de perder emprego, que eu não tenho mais emprego, né? claro, Então, o que sim. que aconteceu? O ano de 2020, aqueles 3 primeiros meses, praticamente, Diego, virou assim um ano, do ponto de vista profissional, um período, vamos dizer, meio sabático, porque eu fiz contato com bastante gente, avisando que eu estava no real estate, com aquele caos que estava a pandemia. Uhum. Foi um ano que eu plantei bastante, viu? Fiz muito contato profissional, vim algumas vezes ao Brasil, visitei bastante gente, E tinhas uma reserva também, o que é importante. com certeza. Reserva Uhum. financeira é fundamental, sempre, né? Ó, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer se você está gostando, tá? Você que está conosco aqui, que está acompanhando o podcast Sou Imigrante. Nós estamos conversando, falando da vida do Frederico Exel, que mora em Orlando, na Flórida. É um sujeito que fez a sua carreira na área de finanças e hoje é corretor de imóveis. Já é americano, veio em 2010, depois conseguiu, 5 anos depois, conseguiu a cidadania americana. Ele está contando um pouco da história dele aqui para nós, dos desafios do início aqui na terra do Tio Sam. Se você está gostando desse papo, eu convido você a deixar o like, tá? Deixa o like e escreve alguma coisa aí para nós se você está gostando. Tá? Deixa o seu recado ou eventualmente deixa alguma pergunta para o Frederico que ele pode entrar depois e responder no próprio canal aqui. E se você não está inscrito, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. É muito importante para você sempre ser informado das novas conversas, das novas entrevistas aqui no podcast Sou Imigrante. Temos o perfil no Instagram, tá no Instagram? Vai lá. @souimigrantepodcast, @souimigrantepodcast. E o canal também no Telegram, que é Sou Imigrante, tudo junto. Nós vamos ter muitas e muitas conversas com muita gente do mundo todo, brasileiros que decidiram em determinado momento das suas vidas mudar de vida e morar num outro país, pelas mais variadas motivações. E tem isso, né, Frederico? As pessoas têm motivações distintas para sair do país e recomeçar no outro lugar, Sim, né? sim. Todo mundo tem alguma razão porque veio para aqui. Uhum. Se tu tivesse que me dizer essencialmente a tua razão para mudar. Olha, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, acho que gostava, e o destino me trouxe essa situação por vias que eu não imaginava, né? Ganhar o green card através da minha mãe do segundo casamento dela, né? Uhum. Embora eu tivesse plena consciência que eu sempre dizia, né? Olha, morar em Orlando não se resume na Ross e na Disney. Quando a gente vem morar aqui é diferente, viu? Não se faz na Claro, Ross, no TJ Maxx e na Disney todos os dias, viu? A gente tem dor de cabeça, a gente tem claro. problema, tem estresse, Tem que pagar as contas em dólar. Exatamente, mesma coisa. É. Aliás, isso é uma coisa que muito brasileiro quebra a cara quando vem para cá.
que acha que vai pegar, às vezes o sujeito tem lá uns aluguéis no Brasil, ou tem uma aposentadoria no Brasil, vem para cá, ou tem mesmo uma empresa pequena e deixa alguém gerenciando, o cara vem para cá e diz o seguinte, vou viver na Disney, na piscina, né? Aguinha de coco, cervejinha, aquela coisa, né? Eu tô dizendo, de Orlando, se vai para um lado tem Atlântico, se vai para o outro tem Golfo do México, água cristalina, maravilhosa. Só que aí a realidade se impõe aqui. O sujeito ganhar em real, a não ser que seja muito rico, mas aí é a exceção. O sujeito ganhar em real para viver em dólar é uma paulada, né, Frederico? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí? E tem uma coisa também, Diego, que as pessoas, vamos dizer, é uma armadilha, porque nos Estados Unidos, depois que o consumo aqui é muito fácil, né, Diego? Nós muito. temos bens de consumo, e é muito fácil, eu não vou dizer a gente, porque não é o meu caso, porque eu sou muito zeloso e conservador, mas as pessoas irem para um buraco financeiro aqui é muito rápido. Por que acontece? As pessoas têm crédito aqui, que o credit score é conforme o comportamento delas. Então, você tem um bom comportamento de crédito durante alguns anos, os bancos, os cartões de crédito, eles vão te oferecer muito dinheiro, mas muito dinheiro, muitas vezes o que você ganha. Só que se você, às vezes, vamos dizer, fraco com alguma coisa, você numa tarde pode tomar 50, 60 mil dólares, quiser comprar uma BMW, como eu sempre digo, só que depois de alguns meses você não tem mais crédito e tá num buraco. Tanto que é uma coisa que não é, acho que foge um pouco do Brasil, nós vemos advogados especializados em bankruptcy de pessoas que falem na pessoa física, né? Ou seja, esses tempos eu fui visitar enfim, eu fui num plantão de vendas e o corretor brasileiro, ele me disse, não, eu declarei bankruptcy 2 vezes na minha vida. Eu disse, puxa, mas como é que uma pessoa física, não estou julgando, mas como é que uma pessoa física consegue falir 2 vezes sem ser dona de um negócio, né? Quebra na pessoa física, né? Aqui acontece isso aqui. Porque as pessoas vão também, os Estados Unidos, vamos combinar, a roda gira porque as pessoas são muito, porque o país vive muito do crédito, senão a roda não giraria nos Estados Unidos, é um país feito em concessão de crédito, né? Por isso que a roda gira, né? Explica a questão o que é o credit score, para quem não sabe, está nos assistindo. Credit score, basicamente, as pessoas têm o Social Security, que é equivalente ao CPF, e existem 3 grandes birôs de crédito, que é o TransUnion, o Experian e eu acho que o Equifax. Seria como o Serasa no Brasil, como é o Serasa, o SPC e mais alguma base de bancos, saber ter acesso a todo o comportamento de vocês. Quanto que você deve no financiamento da casa, quanto deve no cartão de crédito, quanto tem de limite que usou, enfim. Ele vai dosando. Um bom pagador que tem muito limite não usa, ganha mais crédito e vai tomando. E vem cartas pelo correio para oferecer crédito, para refinanciar casa, para refinanciar carro, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente vê as pessoas estão endividadas porque acontece, um cartão de crédito aqui, os juros anuais hoje é 20 e poucos %. Para quem vem do Brasil, abre uma aspas, é uma barbada. Porque uma pessoa que pega 10 mil dólares no começo do ano, ela deve 12.500 no final do ano. Uma pessoa no Brasil que pega 10 mil reais e deve no final do ano, eu nem sei nem quanto vai devolver com juros de 9. Provavelmente está liquidada no final de um ano, né? Existe essa coisa do Brasil, né? Da comparação com os juros. A gente chega aqui nos Estados Unidos muito mal acostumado, porque o Brasil é uma coisa insana. A taxa de juros brasileira é insana, uma das mais altas do planeta, né? Aí o cara chega aqui e acha que, não, vou financiar tudo. Daqui a pouco, velho, o cara tá enforcado. Acontece. Assim, os cartões de crédito, o que eles fazem? Esses birôs de crédito, eles têm acesso à base. Ele vê lá que o Frederico não tá usando um cartão de crédito. X anos eu tenho um cartão que eu não uso aqui. Não posso dizer. Tem um banco que me deu 35 mil dólares no cartão de crédito. É uma insanidade. Se eu quiser, eu faço um estrago aqui. Mas Frederico, eu recebi um dia desses uma carta. Claro que lá ali embaixo vem sujeito a uma segunda avaliação, tal, ok? Mas eu recebi uma carta de uma financeira me oferecendo 50 mil dólares. E dizendo assim, com base... Tô falando assim, tu citasse o exemplo da BMW e tal... 50 mil dólares, uma financeira ofereceu. Se quiser abrir um negócio hoje, óbvio que essas coisas eu rasgo, né? Eu acho que eu fui ensinado
Sou gringo, né? Eu fui Também. ensinado a, olha, ter o mínimo de dívida possível. Aqui nos Estados Unidos não tem como não ter, é muito difícil não ter dívida, né? Mas você tem que manter a dívida controlada. Pode ter a dívida do Sim. carro, a dívida da casa. 30 anos para pagar uma casa com juro baixo vale a pena, tá? Você não se descapitalizar, usa o dinheiro que usaria numa casa, usa num negócio para fazer mais dinheiro, enfim, tem que fazer, tem que encontrar o teu caminho, mas que o sujeito tem que ter cuidado, porque daqui a pouco, tu dissesse bem, vira uma areia movediça, né? Você me diga assim, ó, Diego, no geral, eu digo, não quero quebrar o modelo do país, né? Novamente, a roda gira porque o país é uma consumer society, sociedade de consumo, né? Então, mas assim, em linhas gerais, só a sugestão a nossa que eu sempre dou é realmente não caia nas tentações do consumo, né? É fácil o consumo aqui, gente. É fácil, mas né, se a gente quiser, a gente compra uma TV a cada 6 meses, é fácil financiar, é fácil, enfim, trocar um iPhone, mas enfim, não acho que não é por aí. Não é mesmo. Frederico, o que tu diz, tá? Vamos entrar um pouquinho na questão de quem está nos assistindo Ah, e quer vir para os Estados Unidos. A gente está falando dos Estados Unidos, né? Quando eu conversar com outras pessoas, tem muita gente que quer ir para Portugal, Canadá. Tu conheces, está há mais de 10 anos aqui nos Estados Unidos, já é cidadão. Algumas dicas para o cara que está pensando em vir para cá, por N razões, porque o Brasil está ruim, porque ele não está vendo perspectiva, porque ele tem uma paixão pelos Estados Unidos de décadas e ele acha que agora chegou a hora de fazer isso, enfim. Não importa o motivo. O que tu dirias? Alguns pontos para a pessoa se planejar e pisar firme. olha, Diego, eu acho que tem uma boa reserva financeira. Vim com a questão do plano de saúde, se possível, já estruturada e programada, né? Que a saúde aqui não existe saúde pública aqui nos Estados Unidos. Que as pessoas, no lugar que a pessoa pretende vir morar, vir conhecer, entender como é que é o aluguel, tentar imaginar como é que vai ser sua vida no final de semana, tentar comparar, puxa, eu estou preparado no final de semana para não comer o churrasco lá com o meu amigo, com o meu compadre, com o meu vizinho, enfim, ter esse tipo de situação, Diego. E saber que muda. Aqui, assim, a gente ganha muitas coisas boas, principalmente a organização, a questão da segurança, que essa eu acho que disparadamente é a que faz toda a diferença, né? Mas que a gente tenha consciência que a gente está vivendo aqui em outro país, é outra cultura, né? É, As coisas não funcionam como no Brasil. é diferente. É diferente. É uma sociedade, Diego, não que não tenham coisas erradas, mas se opera muito na confiança aqui. Se eu for numa loja disser que minha televisão estragou e não está funcionando, eles não vão me fazer um interrogatório. Se eu danifiquei a televisão de fato, provavelmente eles vão olhar a televisão, a gente sabe, eles vão trocar, eles vão me dar outra, né? Uhum. É um país que se opera muito praticamente tudo na confiança, né? É. Eu comprei agora na Black Friday um forno, uma air fryer forno, tá? Que tava com 50% de desconto. Comprei bonitinha lá na Best Buy, que é uma loja grande, para quem não sabe, de eletrodoméstico aqui, é a festa dos brasileiros que quando, né, que vem do Brasil em férias, tal, Best Buy. Usamos aqui alguns dias e começou a dar um barulho no motor da Air Fryer. Começou a dar um barulho chato, eu mexi, tentei... Barulho chato, cara. Tinha alguma coisa errada, alguma peça solta, não sei o que era, uma borracha. Tentei ali, não funcionou, cara, empacotei de novo, uma semana depois. Fui lá na Best Buy e falei pro cara, olha, tá aqui, né, a nota, super na boa, que é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Tu acredita? Não, tudo bem, qual é o problema? Eu digo, não, tá com barulho. Eu digo, desde o início, eu digo, não, os primeiros dias não, depois ficou com barulho. Mas se quiser ligar, não precisa. O cara nem abriu a caixa, Frederico. Não. Ele nem abriu, ele nem perdeu tempo de abrir a caixa para ver se eu tava efetivamente devolvendo o forno. Tu acreditas nisso? Se eu tivesse... Olha como são as coisas. Se eu tivesse enchido a caixa de pedras, pelo peso, ele teria pego. Cara, então assim, isso é uma coisa que, infelizmente, quando o sujeito tem má índole e vem pra cá, ele acha que ele pode abusar. Cedo ou tarde ele é pego, viu? Porque Sem ele é dúvida. pego. Concordas?
Perfeitamente. Basta abrir o Facebook, as histórias de brasileiros e golpes que existem aí, né? É. E assim, golpista o cara até pode passar, a fazer golpes, e tal, mas em determinado momento pegam o cara. Então, quer imigrar, anda na linha. É Mas ou não assim, é? Diego, tu falou dos conselhos também, eu acho as duas coisas positivas, que as pessoas também, se ela tem um sonho, venha passar uma temporada aqui. Eu Uhum. digo, existem muitas situações de adversidade, existem várias, que pessoas, várias, olha, se vai ser uma barbada, eu só digo que não é uma barbada para quem é rico e que tá com a vida ganha, ou que vai vir para cá e não precisa mexer para ganhar um centavo para pagar suas contas, né? Uhum. Mas venha, não tenha medo, sinceramente venha, venha. Tem que juntar um dinheiro para vir, né? Tu disseste, o bom é ter uma reserva. Quanto, na tua opinião? Ah, eu acho que tem que ter uma reserva. Olha, eu sempre digo, cada um sabe, mas é reserva para a gente não perder o sono, né? Tem que imaginar quanto vai ser o aluguel, quanto vai ser. O que que é quando. Questão do plano de saúde que a gente conversa muito, né, Diego? Uhum. Que todo mundo sabe. Não existe, muita gente não sabe, mas não existe saúde pública nos Estados Unidos. As pessoas, existe uma situação. Se alguém, eu sempre dou um exemplo, se alguém cair na rua, tiver um problema do coração, ela vai ser atendido, vai para um quarto de um hospital maravilhoso, vão fazer a cirurgia. Só que se prepare que vai vir a conta provavelmente do tamanho do preço de um imóvel É. para pagar. Ninguém recusa atendimento, né? Claro que Uh, se o sujeito não tem patrimônio, não tem nada, não vai pagar, né? sim, exatamente. Aí acontece isso, mas se tem patrimônio, dependendo do que for, eles entram com uma ação para receber, né? Isso foi uma das razões também, Diego, que eu te falei. Quando eu trabalhava no banco, eu tinha plano de saúde que eu pagava. O que eu pagava antes de trabalhar no banco, eu tinha plano de saúde pelo banco, e quando eu saí também, foi uma das coisas que eu ponderei que eu ia ter que pagar um plano de saúde, né? Isso eu também tinha me preparado, né? Uhum, claro. E eu tive uma situação até que, tu sabes, tive uma pequena passagem, um probleminha, felizmente light no hospital faz uns 4 meses atrás. Eu sabia que a cobertura do meu plano era muito boa, mas ainda assim no hospital, no dia seguinte, eu liguei para a empresa que me vendeu o seguro para confirmar se a cobertura era exatamente aquele valor, né? Claro. Uhum. Saúde. E a saúde eu acho que a saúde nos Estados Unidos é um problema, viu? Ela é muito cara. Já estando aqui há 3 anos e meio, eu te digo, um país com a riqueza dos Estados Unidos, 1/4 do PIB mundial, Estados Unidos, tinha que ter uma saúde que mais affordable, né? Mais acessível. Não estou É, dizendo que ela tinha que ser estatal, eu não acredito também no milagre que muitos falam em saúde estatal. Mas ela tinha que ser bancada, eu imagino, pela sociedade, se a pelo gente governo, perguntar né? para algum Pelos americano, se impostos. a gente ouve opiniões opiniões bastante consistentes e interessantes, né? É, Pergunta para cada americano por que que a saúde é cara aqui, né? é, E uma das razões, eu acho, não me aprofundando, mas existe uma indústria muito grande aqui de processo contra médico, né? é. E existe também, eu comparo a saúde aqui quando uma pessoa vai principalmente a um hospital, que é um voo cego, né? Do que não sabe quanto vai custar a conta, né? Eu Uhum, comparo a uma pessoa que vai tomar um crédito pessoal no Brasil. É um preço altíssimo porque tem as pessoas que com certeza não vão pagar. Tem uhum, as pessoas que vai ver uma conta de 50 mil, vai fazer um acordo por 5, e tem as pessoas que têm plano de saúde, que essas aí vão pagar o valor cheio, né? é. Tem um cara que teve uma conta que eu sei, parece que a conta foi perto de 100 mil, tá, Frederico? E não tenho, ficou 2 anos enrolando, não tenho, fechou por 5 mil Sim. para pagar em 50 vezes de 100. É o banco, ele não tem nada para receber. Um cara já comprou um carro, não vai pagar, é melhor nada do que É, melhor alguma coisinha do que nada, né? Sim, sim. É isso aí. Bom, então essa dica do Frederico é importante. Venha para cá, mas tome cuidado com a questão de saúde. Não fica descoberto, né? Não, de maneira Não alguma. fica Eu não descoberto. entro no mérito de quem vive descoberto, mas assim, abdique de alguma coisa para ter um plano de saúde, se você Claro. pode. E não É, faça economia com plano de saúde, gente. Eu digo, não faça assim. Se der para pagar um pouquinho mais para ter uma cobertura maior, vai lá e pague, né? porque o barato sai caro. Sai caro. A pessoa É. pode precisar, né? Ah, com certeza. É. Ô, Frederico, conheces pessoas aí nessa tua caminhada, nessa tua trajetória de mais de uma década dos Estados Unidos que desistiram, que voltaram? Eu conheço algumas pessoas que voltaram, conheço algumas pessoas até onde eu trabalhei, que era uma pessoa que não esperou tirar a cidadania, que conseguiu um bom emprego no Brasil, em São Paulo. Eu conheço alguns casos pontuais, Uhum.
que pegaram, acho que aquele embalo do Brasil do crescimento de 2010, 2011, quiseram voltar. Uhum. Algumas pessoas que vieram para cá por algum projeto que vieram para conseguir o green card, aquelas pessoas, no caso, vieram para abrir algum negócio para ganhar um green card. Uhum. Só que essas estruturas de negócio, às vezes, infelizmente, não dão certo, né? Eu conheço uma pessoa, ela veio aqui, ela abriu um negócio, investiu uma grana, posso dizer, respeitável pela lei, é que ela não poderia trabalhar no negócio, ela ficava só olhando, né? Uhum. Só que ela veio realizar o sonho dela, só que era uma fortuna que ela gastou, era um empreendimento, um Interpark, que é uma zona cara de Orlando. Ela disse, não, eu cansei, ela tinha poupança, mas não, eu cansei, o meu limite encerrou, né? Claro. Eu conheço algumas pessoas nesse período aqui, que eu conheci superficialmente, tá? Mas brasileiros que voltaram, não aguentaram o tirão, sabe? E disseram, olha, minha vida era melhor no Brasil, meu dinheiro valia mais, eu tenho dificuldade com a língua e prefiro estar no Brasil. Eu tive o sonho, cheguei aqui, a realidade se impôs. Eu quero, inclusive, ao longo do tempo aqui no canal, no nosso canal Sou Imigrante Podcast, eu quero também entrevistar pessoas que voltaram para saber, para entender as razões, para poderem dividir isso com outras pessoas, né? Sim, eu conheço uma outra pessoa também, voltou, passou alguns 4 anos no Brasil, acho que não se adaptou e voltou para cá, trabalha no real estate. Tu vê, chegou uma hora que ele achou que tava ruim aqui, disse, não, o Brasil é melhor. Voltou pro Brasil, depois de um tempo voltou para E cá. diga-se de passagem, né, Diego? A gente faz o que a gente quer, a gente tem liberdade, não é errado, a gente não é um fracassado porque Claro. veio para cá e decidiu voltar, não é um loser aí. Não, não, Fracassado não. de maneira alguma, da nossa vida, quem sabe é a gente, né? As pessoas têm que buscar a sua felicidade, não é É isso isso? aí. É isso aí. Buscar a felicidade. Se a felicidade em determinado momento o sujeito acha que não tá aqui, que tá lá, tem que voltar. É ou não é? E hoje criou algumas facilidades que eu costumo brincar, né? Eu tenho um grande amigo meu que é colorado, que morou aqui eu sou gremista, né? E morou aqui em 2000 e ele disse que tinha muito, ele morou num estado que era muito frio, né? E não tinha essas facilidades que a gente tem para assistir futebol hoje, né? Porque hoje Aham, a gente, para quem gosta de futebol, assiste futebol qualquer canto aqui todos os dias, né? claro, no streaming. Exatamente. Esse meu amigo disse, pô, meu amigo, se tivesse essas facilidades para assistir o jogo do Inter há 20 anos atrás, eu não teria voltado, né? Claro. Não, mas isso aí facilita também as coisas, né? É. E hoje, por exemplo, aqui em Orlando, tem mercados de brasileiros com cortes de carne brasileiros, com farofa brasileira. Hoje em dia, eu quando morei em 89 aqui na Califórnia, tinha 16 anos no intercâmbio, 1989. Depois, em 97, em Nova York, tá? Eu vou te dizer que a gente não tinha as facilidades que tem hoje, Frederico, de acesso Não, aos produtos brasileiros. Viu? Não tinha. não, e até a própria tecnologia, né, Diego? Claro, Para nós dois que gostamos de futebol, apesar da fase ser terrível, né? Mas é. para mim, outra vez que eu tinha morado fora há 30 anos, acompanhar o meu time, apesar da fase ser assim, é uma coisa que a gente sabe que vai acompanhar o jogo. Há 20, 30 anos atrás, tinha que fazer uma engenharia para conseguir assistir um jogo É. de futebol, né? Não, e hoje assim, ó, tá aqui, ó, É uma barbada. tu matas a saudade da família, dos amigos todos os dias, se tu quiser. Todos os dias. Fala Todos os todos os dias. dias por vídeo. Não, Então, não tem mais, diferente. não se conta mais tanta novidade, né? Praticamente não tem mais o vazio das novidades, né? É. Ó, eu vou deixar o contato do Fred. Qual é o teu contato no Instagram, Frederico Exo? Tá, é Frederico, o meu sobrenome, que eu vou. H-E-X-S-E-L. E eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Pode me chamar no Facebook também, Diego. Pode me adicionar também, se quiser. Frederico Excel. O pessoal pode te Isso. adicionar, te achar no Facebook. O Frederico é um cara aqui que tá muito bem, tá vendendo casas. Qual é o modelo de casa hoje preferido dos brasileiros que estão vindo para cá? Os brasileiros que eu tenho vendido muito para brasileiros que moram no Brasil. Geralmente eles compram a Vacation Homes, que é que permite fazer locação de curto prazo, né? Vem aqui, usa nas férias e durante o ano deixa alugado por Airbnb. Abriu-se uma janela muito boa nisso aí, mesmo com o dólar nesse preço. Os juros da renda fixa no Brasil caíram muito, com a inflação ficou alta. Então hoje quem tem uma Vacation Homes aí faz aí, posso te dizer, Diego, aí 6,5%, 7% ao ano líquido aí, né?
Vale a pena, então. Tu tá dizendo que vale a pena. Vale, vale. As pessoas, na realidade, quando elas vêm comprar um imóvel aqui, seja quem tá se mudando, é assim, uma coisa meio redundante, porque ela precisa de um imóvel porque ela vai morar em Orlando. A pessoa que mora no Brasil normalmente não precisa fazer um processo de convencimento. A pessoa normalmente ela já tem um juízo de valor, que ela quer comprar um imóvel nos Estados Unidos, que a economia aqui é forte, que é a maior economia do mundo. A pessoa não faz tantas, o cliente não faz tantas perguntas, né? Ele quer geralmente, lógico, se faz planilha, se vê custo, mas o objetivo final é ter um ativo em dólar e ter uma renda em dólar. E essa vacation home que tu tá dizendo aí, que são casas de veraneio, né? Casas de férias que dá para alugar, dá para fazer Airbnb, bota alguém para fazer e paga, né? Remunera a pessoa para cuidar Sim, disso para ti, existe né? empresa chamada de property management, que elas fazem a administração da propriedade na ausência do proprietário, né? Tá. E quanto uma casa assim, dessas que tu tá vendendo aí? Olha, Diego, o mercado, os preços, a gente poderia trabalhar com valores iniciando aí a partir de 250, 270 mil dólares, 280, com possibilidade de fazer financiamento, né, em 30 anos. Casas usadas. Casas usadas, uma nova Uhum, com 415 mil, 420 mil. uhum. Bom, É, mas o mercado das usadas está aquecido também, né? todas, não, lembrando sempre, né, que a pessoa que não é residente aqui nos Estados Unidos, ela tem linhas de crédito para investidor estrangeiro, né? Uhum, Não é um produto que a gente tem que garimpar, é um produto que existe, como costumo dizer, tem na prateleira. uhum, Qualquer claro. brasileiro que vem aqui com uma, geralmente o que vem aqui já para procurar para comprar o imóvel já tem uma boa situação. Ele consegue uma carta de crédito para comprar um imóvel e pagar em 30 anos, com Uhum. 30% de entrada. Compra no Brasil, né? Tem que comprovar renda, né? Logicamente. Comprova a situação econômico-financeira dele no Brasil. As pessoas me perguntam assim, puxa, mas cobra do Brasil, mas como? Porque os Estados Unidos é um país que dá muitas garantias jurídicas, né? Você é dono do imóvel, Claro. você não paga o banco. O banco tem facilidades para fazer um processo de retomada do imóvel, né? E Lógico, tem que dar quanto de entrada, hein? 30%. 30%. Normalmente 30% é. Uhum. Então vamos pegar uma casa de 300 mil, eu tô arredondando, tu tem que dar 100 mil aí, É mais ou menos isso. tá? Existe pessoas, por exemplo, que vêm comprar. O que que acontece? Quando vem comprar um imóvel de perfil residencial, o que que acontece? Para a gente fazer nos Estados Unidos, só se pode matricular enfim, os filhos no bairro onde se mora nas escolas públicas, né? Uhum. Então, o que que existe, né? Existe o ranking das escolas, que no bairro X a escola tal é melhor. Então, normalmente as pessoas direcionam a compra dos seus imóveis para o bairro onde querem matricular os seus filhos, onde tem as melhores escolas, né? Então, alguma pessoa que quer comprar aqui um imóvel de perfil residencial nos Estados Unidos, mesmo que ela não venha morar aqui, eu sempre sugiro compra numa zona de uma boa escola, porque sempre vai ter demanda por locação e tende a valorizar. Perfeito. Frederico Exel, o meu convidado na edição de número 1 do nosso podcast Sou Imigrante. Obrigado por esse papo. Maravilhosa conversa, muitas informações, muito esclarecimento você trouxe para quem está nos acompanhando. Frederico, que é administrador de imóveis. Hoje, ele é administrador de empresas e hoje corretor de imóveis, na verdade. E, repito, estou deixando o contato do Frederico na descrição do vídeo aqui. Se você gostou, você que está nos acompanhando, deixa o like. Se quiser deixar alguma pergunta para ele, escreve aí que depois o Frederico O responde, maior né? prazer. E a gente procurou aqui e vamos tentar sempre, aqui no podcast Sou Imigrante, trazer detalhes da vida, né? Dos sonhos, dos medos, dos tropeços, das vitórias de quem decide em algum momento da sua vida sair do Brasil e morar em outro lugar, né? E o Frederico já está há mais de uma década morando aqui nos Estados Unidos. E, Frederico, obrigado, viu? Muito boa essa conversa. Não, eu te agradeço, Diego, a oportunidade da gente contar a nossa história, né? Minha mãe, onde deve estar, principalmente ela que foi uma grande estimuladora, né, dos filhos globais, dela deve estar muito feliz de onde ela, enfim, sabendo desse podcast, né? E te agradeço muito novamente a oportunidade da gente conversar, contar a nossa história. Eu sempre digo, quem quiser vir, não tenha medo. Eu sempre digo, não é uma barbada, mas se você está preparado, vai dar certo. Só não tenha medo das adversidades, né?
É isso aí. Tem que ter Elas existem. As adversidades existem e são difíceis. Tem dias tem dias que é muito difícil, mas enfim, dá certo sempre. Tem que ter uma dose de coragem. É Tem, isso. sem dúvida, sem Tá? dúvida, Tem que sem ter. dúvida. Tem, É sem isso. dúvida. Mas é compensador, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu não me arrependo de absolutamente, não me arrependo de absolutamente nada, viu? De absolutamente nada. Valeu. Grande abraço, Frederico. O outro grande. Valeu, Diego. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí. Papo bacana com o Frederico Axel. Bom, gente, ficou muito bom. O Frederico tá aí ainda. Ficou muito bom. Olha aqui, ó. Você que tá nos assistindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixa o like se gostou, tá? Tem o nosso perfil no Instagram, que é @souimigrantepodcast, lá no Instagram, segue lá. E tem o canal no Telegram, que é Sou Imigrante, tudo junto, tá? Obrigado, gente, pelo carinho, pelo prestígio. Espero vocês numa próxima conversa. E se gostou desse papo, está pensando em imigrar, conhece pessoas que estão pensando em imigrar, copia o link, passa para essas pessoas, para os seus amigos, familiares, de repente assiste junto as dicas que a gente vai dar aqui, dicas de quem imigrou, de quem vivenciou, de quem vive o dia a dia de estar fora do Brasil, que eu acho que são as dicas mais ricas, né? Para quando você fizer isso, quando você decidir efetivamente sair, mudar de vida, você fazer isso com o pé no chão, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.